RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Vamos então dar a sequência aqui com o tema que se segue, a manifestação para a libertação de Mikis João, e com a participação de jornalista. Dezenas de pessoas, entre apoiantes e familiares do advogado Mikis João, protagonizaram uma manifestação na tarde da quarta-feira em São Tomé, exigindo a libertação do jurista que se encontra preso preventivamente desde sexta-feira, iniciado pela prática do crime de abuso sexual de uma menor. Começamos com Arzemiro dos Prazeres. Do seu ponto de vista, considera de que há indícios reais de politização ou instrumentalização do sistema judicial em São Tomé e Príncipe, como afirmaram os manifestantes, ou trata-se de uma tentativa de descredibilizar este processo? E como é que viu como é que acompanhou essa marcha, essa manifestação em apoio ao jurista? Ora, esse assunto tem muitas pernas e braços que se lhe digam. Para já, o ato da convocação dessa manifestação. É verdade que em São Tomé e Príncipe o caso se tornou muito mais mediático que propriamente, digamos, falado do ponto de vista prático aqui na nossa praça. Foram mais nas redes sociais que isso foi movimentado, e infelizmente, ou felizmente, não sei, conforme cada um vê o assunto, o pessoal que mais participou nisso, que é o pessoal que fica nas redes sociais, não participa nas manifestações. Essa gente vive lá fora e não participa nas manifestações. Então, a manifestação teve apenas aquele número que teve, mas, diga-se de passagem, foram poucos, mas bons. Souberam transmitir aquilo que lhes vinha na alma. E, na minha perspectiva, com toda a razão. Portanto, a manifestação era feita contra uma injustiça que essas pessoas achavam que estava a ser cometida. Inclusive eu. Acho que não se soube separar bem as coisas. E isso complicou-se quando a juíza tomou uma medida de equação mais gravosa, quando devia ter tomado a normal, que era tiro. Porque até se provar o contrário. Eu já disse isso também quando tentaram fazer o meu assassinato de caráter nas redes sociais, que há sempre a presunção de inocência. E o Mikis João, enquanto não for julgado, é inocente. E por ser inocente, não pode estar a ser vilipendiado como se fosse houve até quem tivesse dito pedófilo, uma coisa totalmente diferente, que não tem nada a ver com o caso de abuso sexual de menores. Ora, ele, como qualquer indivíduo, pode ter aso, eu até as minhas prazeres, pode ser aso de uma queixa nesse sentido, mas enquanto não houver provas concretas de que eu fui usei os instrumentos legais, como eu digo, enquanto ser humano, para praticar esse crime, não posso ser acusado disso. E, portanto, quando há uma chamada da justiça em praticamente a priori condenar já o indivíduo, não nos esqueçamos que quando você dá uma medida gravosa para alguém, você é meio caminho andado para inculcar nas mentes das pessoas que aquele indivíduo é culpado. Em São Tomé é assim.
Em Santo Tomé, assim, você vai para a cadeia por 2 dias, as pessoas já pensam que você é culpado. E o Mick João, ninguém pode dizer que o Mick João é culpado, enquanto as provas não forem totalmente dissipadas. Por isso é que eu defendo que a nossa polícia tem que ter agora instrumentos forenses para provar isso, até para as medidas de coação. Tem que haver exercício de medidas e instrumentos forenses. Quando há provas, ou não sei se foram fabricadas ou não, e aí tinha-se fazer uma perícia sobre o posicionamento da família ou da menor com outros atributos, com outra narrativa. Portanto, até aí, o Ministério Público devia esperar, ou a juíza, aí já não é o papel do Ministério Público, já é da juíza, devia ponderar por aí. Atenção, há um outro instrumento de prova que eu preciso analisar. Vou pedir um instrumento forense para averiguar se a segunda gravação, a nova narrativa é verdadeira ou não, e nesse caso, o que é que eu faço? Vou pôr o tiro. Ponho apenas a estrutura penal menos gravosa, nesse caso, para permitir que se faça toda uma série de investigação, e não utilizar-se um instrumento que se fez a mais gravosa. Para a nossa sociedade, o que levou que para a nossa sociedade o Mick João é, desde já, alguém que abusou de uma menor. Ora, não se trata aqui de julgar, e como alguém disse no passado, que quem está contra, quem está a favor, é alguém que defende a pedofilia. A pedofilia é uma coisa totalmente diferente. É alguém que faz exercício de uma atividade de perseguição de menores, faz vídeos, troca, vende, promove reuniões e inclusive encontros para o exercício do sexo com crianças, etc, etc. Que eu saiba, até que me provem o contrário, o Mick João não tem essa valência, digamos, mental e estrutural como ser humano para praticar isso. Portanto, e só assim é que se podia, na minha perspectiva, dar aso a que houvesse um mandato de busca e apreensão de crime de ciberinternet. Um crime de ciberinternet quer dizer que o indivíduo está a praticar pedofilia. Não é que o indivíduo é abusador de menores. Portanto, só com esses atos, não sei se propositados ou não, e aí é outra questão, e aí entraríamos nas questões políticas, podia-se politizar o caso, mas só com esses 2 instrumentos que a justiça tomou, levou a que as pessoas tenham essa discussão. Essa discussão, se a prisão do Mickey é política, se politizou-se o caso, ou se está-se a ver apenas aquilo que é um ato incomum e ilegal praticado por um ser humano. Culpa de quem? De quem tem a justiça nas mãos. 2 aspectos. O TIR, nunca devia haver a assunção da medida mais gravosa. O TIR era suficiente. Segundo, nunca devia ter havido mandato de busca cibernética, dando já a crer que ele não só, eventualmente, tiver praticado um caso de abuso sexual, mas também que seja alguém que esteja no meio da pedofilia. E é isso que é contestável. Por isso é que eu disse que foi pena ter pouca gente, porque a grande maioria das pessoas que falam e gesticulam, entre aspas, sobre esses aspectos, moram nos estrangeiros. Seria bom que essa gente que lá está, que mora nos estrangeiros e que vem para a internet e que fala e que utiliza até agora esses instrumentos como arremesso político, que eu já disse aqui, também fizessem eles manifestação lá fora. E também íamos ver. Arsemiro, sim. Poderiam lá estar nesse sentido. Sim, Arsemiro, no que toca no que toca ao limite entre ativismo, liberdade de expressão e exercício responsável do jornalismo, como é que viu a participação do Genisvaldo Nascimento nessa manifestação? Perfeito, exemplar até, e vou dizer mais. Deixe-me só aqui ler um caso. Um jornalista pode participar numa manifestação da sociedade civil, mas essa participação deve ser exercida de forma individual. E foi o que o jornalista fez, de forma individual. Ele não foi lá como um jornalista da televisão. E como parte da sua função profissional. Portanto, ele tem que saber separar isso. E ele foi lá como Genisvaldo Nascimento. A liberdade de expressão e a liberdade de manifestação são direitos fundamentais. E o Genisvaldo é um ser cidadão santomense. Está sob regras da Constituição. Por isso ele pode
e deve participar em manifestações. Disso até tem que ser um exemplo para outros jornalistas que defendam causas sociais. Quando vocês se sentirem jornalistas, que é a causa que vocês defendem enquanto cidadãos, participem em manifestações. Uma coisa não invalida a outra. Agora, se Genivaldo fosse para a manifestação como jornalista da TVS e fizesse, sim, uma reportagem tendenciosa, isso seria outra coisa. Isto sim, ele podia ser alvo de críticas, inclusive de participação administrativa ou criminal pelo órgão competente, nesse caso o Conselho Superior da Imprensa. De outra forma, fê-lo bem e fê-lo como exemplo para que os outros jornalistas também o façam. Obrigado, Arzemiro dos Prazeres. Marcelino Marques, como é que viu esta marcha? Será que a marcha indica que há indícios reais de politização ou instrumentalização do sistema judicial em São Tomé e Príncipe, como afirmaram os manifestantes, ou trata-se mesmo de uma tentativa de descredibilizar o processo? É preciso entendermos que os manifestantes que eventualmente tivessem evocado a questão da politização em volta desse processo, também fruto da falta de segurança que sentiram diante de todo o processo. Falo, por exemplo, da questão, quando via a própria esposa de Mickey João falando que ela própria temia pela sua segurança, etc, etc. É preciso nós entendermos, e não vamos esconder aqui a verdade, vamos ser pessoas sinceras, porque nós temos que ser menos reais, de que, conforme disse muito bem aqui o Arzemiro, nós não estamos, eu pessoalmente não estou a defender um pedófilo, um indivíduo que abusa sexualmente de menores. Eu estou aqui a defender os meandros pelos quais se processou este assunto. Quando se fala de que, quando a juíza diz que o medo da convulsão social, pelo facto de ser quem é, ser um indivíduo interventivo nas redes sociais, etc., poder emperrar ou criar um retrocesso ou cambalhotar aquilo que tem sido a investigação, só vem a entender que, então, nós não podemos compactuar com um país que as pessoas prendem para investigar. E é uma aberração para um indivíduo que, primeiramente, foi indiciado por abuso sexual, também vem arrolado em buscas de investigações do seu computador, etc. Eu acho que isto não faz tanto sentido. Conforme disse, e volto aqui a enfatizar realmente aquilo que disse o Arzemiro, o indivíduo é só consciência, inclusivamente o indivíduo que sabe e tem metido com fogo, um indivíduo que fala sempre de forma destemida, nunca jamais teria as provas relativamente à questão do abuso sexual no seu computador ou no seu telefone. Se tivesse, então este indivíduo tem que ser tratado de outra forma. Portanto, a questão subjacente às buscas é nada mais, nada menos do que abuso do poder, uma descredibilização da justiça, e não só. Portanto, nós estamos aqui a falar de forma muito clara que também é preciso aqui, nós abrimos aqui um parênteses, de que uma manifestação não é medida pelo volume das pessoas que acorrem-se dela. Uma manifestação, eu sozinho posso ir com um cartaz e manifestar-me. Portanto, quer tenham sido 10 ou 15 pessoas que fizeram esse ato de cidadania, de manifestarem, demonstraram a sua coragem, demonstraram que diante de uns obstáculos, sim, senhora, capaz de fazermos evidenciar a nossa voz, fazermos mostrar a nossa razão, ou então fazermos despertar aos indivíduos decisores de que, embora tenham a faca e o queijo na mão, o poder e o martelo de decidir, é preciso, para o bem do nosso país, para a construção ou a reconstrução de uma sociedade, é premente, é essencial que se faça uma justiça e que haja credibilidade da justiça. Porque quando nós entendemos
que existem seleções de julgamentos, etc., ninguém acreditará nos julgamentos que são feitos. Eu digo uma coisa, se o Mick João for culpado e se vier a ser provado de que Mick João abusou sexualmente da menor, a sua cunhada, ele deve ir para a cadeia, ele deve ser condenado. Entretanto, é preciso entendermos de que até que chegue a vez de Mick João, se nós colocamos aquilo em fila, os processos, se os tribunais, se nós pagamos os tribunais magistrados para prestarem um serviço público de justiça, da administração de justiça, é preciso nós entendermos que se o Mick João for responsável por isso, eu acho que ele ainda esperaria pelo menos 2 ou 3 anos em liberdade. Até que nós conseguíssemos, por ordem de chegada dos processos, dos indivíduos que acusaram, que estão aqui impunes a avaliar, até que esses indivíduos fossem julgados, ou então o tribunal tinha que se desdobrar, trabalhar dia e noite, 24 por 24, para criar um alinhamento e que pudessem dizer, não pode haver 2 pesos e 2 medidas. Não se pode pegar num processo que está na posição 25ª, por exemplo, e colocar por cima só porque o Marcelino tem que ir para a cadeia já rapidamente. Existem mecanismos legais, conforme está o termo de identidade de residência. Mick João sabia de antemão que nós só temos um aeroporto em São Tomé. Ninguém, como é que o Mick João ia sair de São Tomé a nado? Ia pegar, meter o pé e subir numa canoa? Então, o termo de identidade de residência, se nós estivéssemos a falar de uma justiça credível e que esteja a serviço da soberania e do país que é São Tomé e Príncipe, Mick João, ainda que fosse culpado pelo abuso sexual, até que chegasse a sua vez, esperaria o tempo que os outros andam aqui também à espera. Para concluir, é preciso nós criarmos aqui, desmistificarmos aqui um estereótipo que se quer criar diante dessa questão de abuso sexual. Li um post, parecia piada, mas faz algum sentido nós refletirmos sobre ele. O indivíduo dizia assim: a filha do meu vizinho que vinha brincar à minha casa com a minha filha, mandei-a embora, porque hoje basta alguém denunciar, você está feito conforme está o Mick. É preciso nós entendermos que na época em que nós éramos, e não só agora, eu, por exemplo, vou a São Tomé, eu encontro crianças à virem da escola, debaixo do sol da chuva, eu dou boleia. E naquela altura também, que era adolescente, que tinha irmãos ou vizinhas, colegas que eram propensas a algum assédio sexual, haviam pessoas de boa fé que prestavam esse apoio de solidariedade para com essas pessoas. Portanto, está-se a criar aqui um clima de suspeição em que nós não estamos a nos aperceber que a nossa divisão tem sido em vantagem daqueles que querem a nossa cisão. E nós não estamos a perceber disso. E nós temos sido vítimas cegas porque queremos ser cegos deste fenômeno. Obrigado, Marcelino Marcos. A outra questão que tenho a lhe colocar é que leitura faz deste posicionamento do Genisvaldo Nascimento, enquanto jornalista que tomou parte nesta manifestação. Que implicações éticas e deontológicas existem quando os jornalistas se envolvem diretamente em manifestações ligadas a casos judiciais em curso? Bem, eu não sou jurista, por acaso tentei pesquisar alguma questão sobre essa matéria, mas o que me apraz dizer é o seguinte: quem dera São Tomé e Príncipe haver vários Genisvaldos de Nascimento, vários indivíduos que, independentemente de serem indivíduos, têm alguma possibilidade de notabilizarem-se, terem a coragem que muitos não têm. Portanto, eu daquilo que vi, devo depreender que, pronto, ao sabor da raiva, da fúria e do sistema que ele convive o dia a dia e sabe quão daninho é o mesmo sistema, pude efetivamente notar
algum nicho, não quero aqui citar o acerto na abordagem, mas eu pude notar algum nervosismo da parte de Genisvaldo quando abordava aquela questão, quando falava, até porque ele falou bastante. Entretanto, o indivíduo, e a nossa Constituição diz, nós temos direito à manifestação. Genisvaldo Nascimento, quando se deixa da sua profissão, é como qualquer um de nós, depois de sair daqui, você tem a sua vida particular, você deve ir à igreja, você deve ir sentar com os colegas e comer. Agora, conforme disse o Elzimir, se fosse no âmbito de uma reportagem, em que estivesse patenteado pela TVS e o jornalista induzir, quer pelas perguntas, e tornar-se claro de que este indivíduo está a tomar partido da situação, aí sim, poder-se dizer que havia alguma ingerência por parte dele. Entretanto, foi um indivíduo destemido e posso dizer sinceramente que Genisvaldo não é neste nenhum, ele analisou os prós e os contras, né, para saber que após a abordagem que ele viesse fazer, muitos fuzués surgiriam e que provavelmente quem é melhor do que o próprio Genisvaldo, ademais ele é falador, é fazedor de opinião, poderá melhor defender-se quando eventualmente a hierarquia vier a instaurar algum processo disciplinar. Porque assim, é preciso nós falarmos a verdade e aqui nós falamos a verdade de forma destemida. É assim, naturalmente, que se este indivíduo tiver uma liderança, tiver um líder, um diretor, que estiver ao serviço do governo que ele colocou e que não usar a sua postura de imparcialidade, ele vai instaurar e vai fazer uma vida negra e vai suspender. Então, pelo sim, pelo não, o Nick João viu a sua carteira suspensa, mas quantas pessoas também não tinham a carteira suspensa? Quantos jornalistas, vamos aqui ver outra coisa, quantos jornalistas, desde décadas, desde a altura das eleições nos anos 90, quantos jornalistas não fizeram campanha? Para Fradique, para Miguel Trovada, para não sei quem, não sei quem. Quantos jornalistas da RTP, da Rádio Nacional, quantos jornalistas da TVS? Quantos? Se quiserem, digo nomes, vários. E ficaram ali, inclusivamente, quando conseguem e têm a sorte de serem estes indivíduos que eles apoiarem a eles, eles tornam-se diretores. E tornam-se mais diretores sem arcabouço, sem capacidade nenhuma, porque nós temos esse São Príncipe. Portanto, eu acho que o direito à manifestação e o papel desempenhado pelo Genisvaldo é muito mais premiado do que muita mediocrice que a gente assiste aqui pelos nossos indivíduos, pelos indivíduos que nós é que pagamos salário para nos servir. Obrigado, Marcelino Marques. Liberato Muniz, como é que viu esta manifestação de apoio ao Mix João? Podemos considerar de que há indícios reais de politização ou instrumentalização do sistema judicial em São Tomé e Príncipe, como afirmam os manifestantes, ou trata-se de uma tentativa de descredibilizar o processo? Daquilo que eu conheço hoje e daquilo que a gente vive dia a dia, é um país de múltiplos interesses, de grupos. E isso é preocupante. Mas vamos àquilo que é essencial. Nós temos que ter em conta que existe uma menina que diz que foi violada e temos que ter em conta que há um agressor que dizem que é um suposto agressor que dizem ser o Mick João. Ou seja, aí até hoje, não se chegou a nenhuma conclusão, nem a dados palpáveis para dizer que a menina efetivamente foi violada ou então que o Mick João cometeu o tal crime. Então, nesse pressuposto, essa manifestação, no meu entender, nem podia ser a favor da menina, nem tão um pouco a favor do suposto agressor. Porque cabe sim aos nossos tribunais,
cabe sim ao Ministério Público, cabe sim à Polícia Judiciária encontrar elementos bastantes para só depois acusar ou não acusar. Por quê? O grande problema qual é? O problema é que, e eu disse isso já na semana passada, é que no passado o próprio presidente da República foi preso para investigar. É que no passado o próprio primeiro-ministro atual foi preso para investigar. E a grande verdade é que em São Tomé e Príncipe começa a ser hábito que os tribunais prendem para investigar. Isso não pode ser de maneira nenhuma. Então, a manifestação, no meu entender, devia ser contra as ações dos tribunais neste caso concreto. Porque, no meu entender, aquilo que os tribunais fizeram, que o Ministério Público fez neste momento, não pode ser de maneira nenhuma mais adequado. Porque, como disse bem o Asmiro, antes sim havia, por exemplo, um TIR, tempo de identidade de residência, de modo que a pessoa fosse responder. E nós estamos num país pequeno, num país em que todos nós conhecemos, num país em que esse Mick João acusou abertamente gente do Ministério Público, acusou abertamente o anterior primeiro-ministro, e ele não fugiu do país. Ele está no país. Então, o que tinha que acontecer é assim, havendo factos concretos, investigados e para aí fora, tudo bem. Mas neste caso não. E eu voltei a dizer isso na semana passada, é que hoje nós estamos com um problema tão grave na justiça que até aquele que entra, ou seja, que esteja a fazer bem, é automaticamente suposto, ou seja, suspeito, porque ele faz parte daquele aparelho do tribunal, que dá a impressão que atuam com olhos. Não faz justiça cega, faz justiça com olhos. Eu vejo, eu não gosto, eu atuo. E esse pressuposto é que está errado. Então, esta manifestação, no meu entender, devia ser para que os dirigentes santomenses, para que os tribunais em São Tomé e Príncipe entendessem que o povo santomense não concorda de maneira nenhuma com esta posição de prender para investigar. Porque isso mancha a nossa justiça. Isso mancha cada uma das pessoas que fazem parte da justiça, cada um dos agentes da justiça, que eu sei, a gente lá boa, a gente que quer fazer bem. Mas, como se diz, quando há um peixe podre, ou quando as ações são contrárias àquelas que se espera, dá nisso, que é uma descredibilização. E eu esperava, muito sinceramente, e é bom que a ministra da Justiça, que é alguém do Ministério Público, e hoje nós temos lá muita gente, mesmo a ministra dos Negócios Estrangeiros já foi ministra da Justiça. O primeiro-ministro já sofreu consequências dos tribunais. O presidente da República já sofreu consequências dos tribunais. Que eles venham nos dizer, afinal de contas, o que é a reforma da justiça em São Tomé e Príncipe. Porque ninguém entende de maneira nenhuma o que é a reforma da justiça. Porque dá a entender que a reforma da justiça é: eu tenho poder, eu posso, eu quero, eu faço, e outros que vão dormir para o outro lado. Isto não pode ser, isto não é justiça. E eu não estou a dizer que neste caso do Mick João tenha sido certo ou tenha sido errado. O que eu estou a dizer é que, pelos antecedentes que nós temos, pela forma como as coisas são feitas, e como disse o Marcelino há pouco tempo, há uma lista que talvez o Mix ficasse daqui a uns 2 anos. O que quer dizer que se dá prioridade a uns casos quando se quer e não se dá prioridade a outros casos. E mesmo não sendo verdade, é aquilo que fica nas pessoas. E o Asmiro Prazer disse uma coisa muito importante. É que realmente em São Tomé e Príncipe as pessoas não vão para as manifestações. Mas essa manifestação, errada ou não, com 100 e tal pessoas, é muito bom indicativo. Mas mais ainda, se repararam bem, e eu reparei porque estive atento, nas redes sociais estavam cerca de 723 pessoas a assistirem em direto. Quer dizer que as pessoas estão verdadeiramente revoltadas com esse problema. E a justiça tem que entender que isto é errado e que tem que corrigir os seus procedimentos. Esse procedimento em São Tomé e Príncipe, da justiça querer dar show na praça pública, com 7 ou 8 polícias, com metralhadora, com tudo, como aconteceu ainda há pouco tempo
No caso da segurança social, em que se via carros da polícia para cima e para baixo como se eu fosse uma guerra em São Tomé e Príncipe. Não. É preciso discrição. É preciso respeitar as pessoas. É preciso atuar com rigor e com justiça para que se faça verdadeiramente a justiça e não que se fique a entender que se quer prejudicar A, B, C ou D. Hoje, como disse bem os meus antecessores, qualquer um que chega à rede social acusado falsamente por qualquer coisa, se eu não gostar dessa pessoa, se um grupo de gente não gostar dessa pessoa, como cada um hoje tem a sua televisão em casa, basta pegar no seu telemóvel e fazer a sua televisão, automaticamente é manchada a pessoa de São Tomé e Príncipe. Isto é grave e pode acontecer que nós tenhamos desgraças em São Tomé e Príncipe. Então, para que não hajam desgraças em São Tomé e Príncipe, é preciso que o Procurador-Geral da República, o Presidente do Supremo Tribunal, o Presidente da República, as ministras ganhem consciência de que isto é verdade. E não brinquem com coisa séria e resolvam isso de uma vez por todas. A justiça é para funcionar com seriedade, com rigor, com olhos fechados, sem ver ninguém, de forma que eu possa dizer não, aquela acusação ou aquela prisão foi feita de acordo com as normas e com a lei de São Tomé e Príncipe. O que, infelizmente, neste momento, eu volto a repetir, por aquilo grave que aconteceu com o atual primeiro-ministro, que aconteceu com o próprio presidente da República, dá a entender que nós não estamos a reformar nenhuma justiça. Dá a impressão que se está a gastar muito dinheiro com a justiça, mas não se está a fazer praticamente aquilo que se espera. Obrigado, Liberato Muniz. Como é que viu a participação do Genisvaldo? Eu julgo que o Genisvaldo, se eu pudesse, dava-lhe ainda uma prenda. Porque em São Tomé e Príncipe, todos os jornalistas têm medo de atuar. Têm medo do poder central. Trabalham para quem está no poder. Eu costumo dizer sempre que São Tomé e Príncipe tem duas instituições que é uma vergonha. Uma é a comunicação social, em que quem está na comunicação social trabalha para quem está no poder e tem medo de fazer, seja aquilo que for, em relação com essa pessoa, e outra é a EMAI, onde dá a impressão que a EMAI tem um grupo que luta para o bem e outro grupo que luta para o mal, porque dá a impressão que a EMAI depende para que chegue ao poder. E o que aconteceu, disse o Asmiro simples e bem. Ele foi como pessoa, como santomense indignado com este problema. Ele não foi lá como jornalista, ele não se apresentou como jornalista, ele não estava a fazer nenhuma reportagem, simplesmente indignado da parte dele, decidiu aparecer. Eu julgo e eu espero que isso seja um bom exemplo para as pessoas em São Tomé e Príncipe, porque, digo eu, se o Genisvaldo tivesse aparecido lá a fazer reportagem e a interceder por A, B, C ou D, eu seria o primeiro a o criticar, seja ele ou qualquer um outro que fosse. Mas nesse aspecto não. Eu julgo que ele simplesmente manifestou aquilo que não concorda e eu julgo, sobretudo, não que o Mico João seja culpado ou não seja culpado, mas sim o que está por detrás de tudo são os procedimentos judiciais que não são, neste momento, os mais adequados. Ou mesmo, que mesmo sendo mais adequado, na cabeça de cada santomense, por aquilo que vem acontecendo, pela forma como se faz, entende-se que se persegue uns e que se persegue outros. E eu devo dizer uma coisa, o Ministério Público devia ter senso comum, devia ter bom senso para pensar que o caso do Mico João é um caso especial, quando ele, independentemente de tudo, era a pessoa que mais acusava elementos do Ministério Público, eu não sei se estão ligados ou não a este caso, porque se estiverem ligados a esse caso ainda é mais grave, ele acusava deliberadamente, com provas, não sei, cabe agora não saber se ele tem provas ou se não tem provas, mas devia ter mais cuidado pela forma como prendeu, porque para quem está fora, fica assim, e ainda por cima, sendo o caso 25 de abril, um caso que muita gente está ávida de conhecer a resolução, porque acha que conhece... 25 de novembro. Sim, 25 de novembro, porque acha que conhece efetivamente quem fez e que está livre,
estão à espera que isso se resolva e, infelizmente, mesmo dizendo que o Ministério Público fez muito bem o seu trabalho, o Ministério Público não deve esquecer que ele está no aparelho da justiça e que o povo vê a justiça como um todo e muitas vezes esquece se é o Ministério Público ou se são os tribunais. Obrigado. Obrigado, Liberato Muniz. Arzemiro dos Prazeres. Eu queria enfatizar as 4 coisas que eu falei inicialmente. E Liberato provavelmente não sei se repetiu isso. A razão da manifestação foi muito clara. Foi a decisão da juíza. A manifestação não estava preparada antes da prisão do doutor Miquel João. Foi a decisão, e eu, com todo o respeito que tenho pelos juízes e pelos tribunais, atrevo-me a dizer, foi uma decisão mal pensada, para utilizar um termo mais educado, que fez com que isso se levasse à manifestação. Portanto, nunca, mas em nenhum momento havia condições suficientes. Até a nota justificativa do assunto foi mal escrita. Até a nota. Até o mandato, não digo mandato de busca, mas a nota que decidiu por essa decisão gravosa foi mal escrita. Por quê? Porque estava-se a pensar no Miquel João como a pessoa que defende muito mais do que todos nós, e é verdade, tem-se que dizer isso, o caso 25 de novembro. Por quê? Porque a juíza é que levou a isso. A juíza, ao invocar na sua justificação que tinha receios do alvoroço social. Alvoroço social por quê? O Miquel João não é uma pessoa igual aos amigos prazeres, não é igual a Liberato Muniz. Por que ele invocou isso? Invocou justamente porque ele tem tratado esse caso 25 de novembro de forma muito mais ativa. Portanto, ela estava a fazer a ligação. Como é que ela não quer? Como é que não se quer que os internados e o povo façam essa ligação? Tem-se que falar que é uma instrumentalização da justiça, porque essa ligação foi feita por eles. Os outros casos que eu queria enfatizar, o Genisvaldo Nascimento, numa altura em que foi o repórter de um caso, teve uma atitude nefasta como jornalista. E aí é que deve ser criticado. Quando ele disse, uma vez, ao ser jornalista, ele foi fazer uma reportagem e focou, já não me lembro exatamente como foram os termos, mas disse na peça que, e graças a Deus agora vieram, Jesus veio à Terra. Ele começou assim, Jesus veio à Terra. E porque realmente mandou-se tapar os buracos ou qualquer coisa, ou desses cabais, não sei quem, o governo de Bom Jesus. Ele teve uma forma tendenciosa de dar um clamor político ao então o primeiro-ministro da altura, Jorge Bom Jesus. Um jornalista não pode fazer isso. Aí sim é reprovável. Mas o que ele fez anteontem, minha gente, é de aplaudir. Deve ser, como eu disse, um exemplo. Não é só para jornalistas, para os outros membros de órgãos institucionais que, pela sua natureza, estão privados disso. Mas, antes de tudo, essas pessoas têm que saber que há uma Constituição que os protege. Eles são cidadãos antes de tudo. Eles são cidadãos antes de tudo. Desde que você não seja... O Presidente da República não participou da manifestação que falamos no primeiro tópico, contra os abusos sexuais. O Presidente da República esteve numa manifestação. Ia dizer que aqui não pode ser. Eu ouvi alguém dizer que não podia ser, que o Presidente não devia estar representado. Não podia por quê? É o Presidente, a Constituição lhe permite que ele se manifeste de forma, e neste caso concreto foi de uma forma a moralizar a sociedade, a dar indicações de como é que as coisas devem ser feitas, mas o jornalista também o pode fazer enquanto cidadão. Foi errado ou é errado da parte daqueles que o estão a criticar? Eu acho que até toda a gente deve ter a altivez e a sensatez suficiente para voltar atrás e, em vez de criticarem, enaltecerem o indivíduo. E se agora, como eu ouvi dizer, que estão a preparar para retirar ou para demiti-lo ou para perder trabalho, lá está. Estão a provocar quê? Mais uma outra manifestação. Vão provocar uma outra manifestação agora em prol do Genisvaldo Nascimento, porque vai perder o seu trabalho, porque foi em defesa de uma causa justa. Muito obrigado. Obrigado, Liberato Muniz.
É só para dizer algo que eu julgo ser muito importante. É que nós, em São Tomé e Príncipe, não podemos continuar a confundir tudo e depois ter medo de tudo. Há uns anos atrás, eu estive em São Tomé e Príncipe e houve uma manifestação diante do Estado Nacional, entre o Estado Nacional e as Nações Unidas, em prol de um governo, em apoio a um governo. E havia militantes deste partido, eu estive lá logo de manhã, militantes deste partido, com caderno na mão, a tomar nota dos diretores que não estivessem presentes. E eu falei com diretores que estavam lá, que só foram porque tinham que ir. Isto aqui é errado. Isto aqui é induzir pessoas em erro grave. E quando isso acontece, esses mesmos São Tomenses que estão lá em São Tomé e Príncipe, que estão hoje no poder, porque tiveram ontem no poder, que são sempre os mesmos que vão rodando, têm medo e não falam. E o problema de São Tomé e Príncipe é nós confrontarmos com pessoas que dizem que querem mudar São Tomé e Príncipe, que querem fazer o melhor para São Tomé e Príncipe, mas que quando confrontado com alguém do poder, têm medo não, e fazem somente aquilo que eles querem e deixa tudo a desejar. Eu não. São Tomenses têm que ganhar coragem. Têm que ser pessoas livres, têm que ser pessoas honestas, imparciais, mas têm que ser pessoas que não lutam umas contra as outras só porque são induzidas a fazer. Não. Nós temos que ter cabeça para pensar, saber aquilo que está certo, aquilo que está errado. E é normal que eu seja de um lado e do outro. Ontem, como diz o Asemiros, ganhou o Sport. Eu não sou do Sport, sou do Benfica. Mas eu dou parabéns ao Sport. O Sport ganhou e continue e avance. Nós temos que ser capazes de assumir a nossa responsabilidade. Eu não posso continuar até São Tomé. Eu vou dizer isso para que todos possam ouvir. Que quando estão no poder, têm medo de perder os cargos e telefonam-nos para sermos nós a falarmos, para sermos nós a dar opinião, porque eles têm medo de dizer aquilo que pensam. É por isso que o nosso país está assim como está. Ou mudamos, ou vamos todos para um abismo descomunal em São Tomé e Príncipe. Quer receber sementes de coco do Ghana? Alargamento do prazo para a apresentação de propostas. O projeto de apoio às fileiras agrícolas de exportação PAFAI, implementado pelo Instituto Marquês de Valiflor, IMVF, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, financiado pela União Europeia e cofinanciado pelo Camões IP e pelo IMVF, informa que está aberto o concurso para obter sementes de coco do Ghana a nível de São Tomé. Estão disponíveis 8.300 sementes, incluindo variedades destinadas à produção de óleo e de água, que serão distribuídas aos requerentes selecionados mediante a assinatura de um termo de compromisso. Esta iniciativa enquadra-se no esforço do PAFAI de reforçar as fileiras de coco para óleo e para água. As informações e os formulários de candidatura encontram-se disponíveis online e na sede do PAFAI, no Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural e nas câmaras distritais. O prazo para a submissão da candidatura termina no dia 23 de maio de 2025 até às 16 horas. Não perca o foco. Vem aí a primeira edição do Foco Biodiversidade, o Fórum sobre a Conservação da Biodiversidade do Golfo da Guiné. Um evento para celebrar a biodiversidade de São Tomé e Príncipe, de 19 a 22 de maio, no Palácio dos Congressos, com apresentações literárias, palestras, exposições, feira interativa, workshop e muito mais. Não fique de fora e não perca o foco. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.